Há muitos anos, quando meus filhos eram muito pequenos, a tarefa de alimentá-los e de trocar fraldas parecia tão interminável quanto o gelo que cobria o chão, do lado de fora de nosso apartamento, que ficava numa área militar. Quando sinto pena de mim mesma, procuro fazer algo por outrem. Naquele inverno, minhas necessidades eram grandes. Portanto, eu precisava de uma grande solução. Decidi fazer um paletó esporte para o meu marido. Não tendo experiência como alfaiate, comecei procurando o melhor molde e tecido que podia encontrar. Com grande entusiasmo, comecei a ler as instruções. Meu coração quase parou. Eram páginas e páginas delas, 138 passos, se estou bem lembrada. Estava além da minha capacidade. Nos dias seguintes, levei o molde comigo a todos os lugares para um dia. Finalmente, decidi não seguir mais que 2 passos por dia para não desanimar. Completados os 2 passos, eu lia as instruções para a tarefa do dia seguinte. Ocasionalmente, me apressava e tinha que desmanchar o que já havia feito. Mas, felizmente, quando a fazenda é boa, a costura desmanchada não aparece, se os pontos forem cuidadosamente removidos. Poucos meses mais tarde, eu havia criado uma obra de arte. O molde havia tornado possível um milagre. Desde aí, passei a dar muito valor aos moldes. À medida que aprendi mais a respeito, tornei-me grande apreciadora dos moldes ou modelos que o Senhor nos dá. As Escrituras apresentam moldes detalhados para a realização do seu trabalho. Especificam como construir um tabernáculo, uma arca, um altar e templos. Os materiais são importantes, o propósito é grandioso. E então nos é dado aquele que é o mais importante de todos, o modelo de retidão estabelecido por Jesus Cristo, um exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Em todas as circunstâncias imagináveis, dos tempos antigos aos dias modernos, vemos a repetição do mesmo modelo: fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Os moldes são feitos para serem repetidos. Todo um modelo de retidão é digno de ser duplicado. No entanto, existem aqueles que acham que o princípio de retidão envolve subir alguma escada imaginária. Achamos que progredimos quando subimos acima dos outros. Em minha opinião, isto é o orgulho. Em Alma nos é dito: o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o aprendiz, e eram assim todos iguais, e todos trabalhavam, cada um de acordo com as suas forças. A retidão é reproduzida num sentido horizontal, não vertical. Quando estabelecemos um modelo de retidão em nossa vida, comprometemo-nos com o Pai Celestial a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar os outros a reproduzir esse padrão em sua vida. Isto pode acontecer vez após vez, até que, como diz Isaías, os moradores do mundo aprendam justiça. Em Doutrina e Convênios, o Pai Celestial nos diz: eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados. Se não quisermos ser enganados, devemos procurar modelos de retidão para a nossa vida. Eu gostaria de mencionar 3 deles: a oração, o estudo das Escrituras e o serviço em benefício do próximo. Depois que termos aprendido a importância da oração, podemos reproduzir na vida de outros o hábito de orar diariamente, por meio do ensino e do bom exemplo. Minha filha mais nova disse que a oração se tornou mais significativa para ela ao observar a irmã mais velha ajoelhar-se ao lado da cama à noite, quando achava que os outros já estavam dormindo. Quando estudante da BYU, eu costumava ajoelhar em oração junto com 8 colegas de quarto todas as manhãs, às 6h30, e depois comíamos juntas. Tenho certeza de que se minhas antigas colegas soubessem, anos depois, que eu e meu marido não estávamos orando com os nossos filhos, ficariam preocupadas. Que modelo importante elas estabeleceram para mim. Está acontecendo mesmo nos lares de hoje? Há poucos meses eu estava ajoelhada orando com uma jovem família em Albuquerque, Novo México. Senti um calor tão gostoso quando abri os olhos e olhei ao redor do círculo. Foi como se eu estivesse vendo as famílias do mundo todo passando pela mesma experiência. É de se esperar que, com o estabelecimento de um modelo de oração em nossos lares, cada pessoa da família ajude a reproduzir esse modelo para outros, como fizeram minhas colegas. O estudo das Escrituras nos ajuda a aumentar o entendimento do modelo de retidão. É-nos dito, ao vivemos as palavras de Deus, ao fiel, ele dará linha sobre linha,
preceito sobre preceito. Dotadas e Convênios 98:12. Recebo incentivo com os exemplos de leitura de escritura que presencio. Tenho uma filha que gosta de esquentar os pés para ir para a cama. Adoro vê-la sentada no banheiro com os pés enfiados na água quente e lendo as escrituras. Meus 2 netos de 2 e 4 anos, com satisfação, relatam o recebimento de adesivos no seu gráfico de progresso pessoal, cada dia que proferem suas orações e ouvem histórias das escrituras. Esses modelos fundamentais sempre precisarão ser ensinados aos nossos filhos para que continue a haver retidão. Prestar serviço com amor é outro belo modelo de retidão aprendido com frequência nos lares. As escrituras ensinam a valor desse trabalho e os líderes testificam da sua importância. Harold Glenn Clark, primeiro presidente do Templo de Provo, escreveu para os seus netos uma história chamada Passe para Entrar no Céu. O irmão Clark escreveu: "Estive pensando qual teria sido a coisa que eu fiz que talvez tenha mais agradado ao Senhor. Ser presidente do quórum dos diáconos? Ser bispo? Ser patriarca? Ser presidente do templo?" Então descobriu que provavelmente foi isso. Aconteceu quando eu tinha 16 anos, ou 17. Minha mãe, que com frequência cuidava de pessoas menos afortunadas, estava tomando conta de 2 velhinhos ao mesmo tempo. Alguém lhe disse brincando: "Por que você não coloca um cartaz dizendo, aceitam-se velhinhos?" Eu não achei engraçado porque eu fui a pessoa designada para cuidar de um deles. Tinha que banhá-lo, vestir-lhe a roupa, despi-lo e ajudá-lo a comer na tabela. Na época, eu tinha 16 anos, gostava de me divertir e tinha muitas vezes que ficar cuidando desse avôzinho enquanto meus colegas jogavam uma bela partida de basquetebol lá fora. Certa vez, enquanto meus colegas me chamavam, eu estava ocupado com a entediante tarefa de tirar o pijama molhado desse grandão. Fiquei impaciente e contrariado, mas então senti a mão dele tremer na minha mão, virei-me e, contemplando os olhos cheios de lágrimas, ouvi-lhe dizer: "Que Deus o abençoe, meu rapaz. Você nunca vai se arrepender de fazer isso por mim." Fiquei tão triste por ter me mostrado impaciente. Até hoje me sinto bem quando lembro que ajudei um velhinho incapaz de cuidar de si próprio. Penso que quando fazemos algo por alguém que não pode fazer por si mesmo, nos aproximamos de Deus, pois é isso que ele e seu filho estão fazendo o tempo todo, movidos pelo puro amor que sentem por nós. Nossos jovens precisam de modelos para estabelecerem um padrão de retidão em sua vida. Ao pensar no meu compromisso com a juventude da igreja, as palavras do elder Boyd Packer ganharam um novo significado para mim. Ele comentou as admoestações de Alma e Elamã ao falarem da igreja nos seus dias. Citando o elder Packer, eles preveniram contra o crescimento rápido, o desejo de ser aceito pelo mundo e de ser popular, e principalmente sobre a prosperidade. Cada vez que tais condições existiam ao mesmo tempo, a igreja se desviava do seu curso. Continuei a pensar na juventude da igreja. Observemos a transição pela qual os jovens passam dos 12 aos 18 anos. As condições relatadas no livro do Mórmon estão quase sempre presentes na vida deles. Um período de crescimento rápido, um desejo de ser como os outros, de ser popular, e muitas vezes de prosperidade. Um modelo de retidão pessoal, que inclui a oração, o estudo das Escrituras e o serviço, é a resposta para evitar os perigos mencionados no livro do Mórmon. Nefe sabia disso, quando pediu ao Senhor: "Ó Senhor, rodeia-me com a túnica da tua retidão." No dicionário, a palavra modelo vem com a explicação: aquilo que serve de exemplo ou norma. Nosso Salvador Jesus Cristo estabeleceu um modelo e pediu que o seguíssemos. Nefe pergunta: poderemos seguir a Jesus se não quisermos que os mandamentos do Pai? Agradeço a todas as pessoas de todas as idades, cuja vida nos ajuda a contemplar esse modelo de retidão. Agradeço por termos um profeta vivo. Poucos dias após ser chamada como conselheira na Presidência Geral das Moças, a primeira presidência da igreja se aproximou da cadeira onde eu estava, para designar-me e dar-me uma bênção. Conscientizei-me então que o profeta de Deus estava para impor as mãos sobre a minha cabeça, e grande foi a minha reverência. Depois da bênção, quando me virei para olhar o profeta de frente, senti-me impreparada para contemplar a magnificência do seu espírito. Testifico que Ezra Taft Benson é um profeta de Deus e que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Ele nos deu um modelo de retidão que nos levará de volta ao Pai Celestial. Presto esse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.